Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 100. Nenhum dos habituados da casa compareceu ao almoço. Rubião esperou ainda uns 10 minutos. Chegou a mandar um criado ao portão, a ver se vinha alguém. Ninguém. Teve de almoçar sozinho. Em geral, não podia suportar as refeições solitárias. Estava tão afeito à linguagem dos amigos, às observações, às graças, não menos que aos respeitos e considerações, que comer só era o mesmo que não comer nada. Agora, porém, era como um Saul que precisasse de algum Davi para expelir o espírito maligno que se metera nele. Já queria mal ao portador da carta, porque a deixara cair. Ignorar era um benefício. E depois, a consciência vacilava. Ia da entrega da carta à recusa e à guarda indefinida. Rubião tinha medo de saber. Ora queria, ora não queria ler nada no rosto de Sofia. O desejo de saber tudo era, em resumo, a esperança de descobrir que não havia nada. Davi apareceu enfim, entre o queijo e o café, na pessoa do Dr. Camacho, que voltara de Vassouras, na véspera, à noite. Como Davi da Escritura trazia um jumento carregado de pães, um cântaro de vinho e um cabrito. Deixara gravemente enfermo um deputado mineiro, que estava em Vassouras, e preparou a candidatura do Rubião, escrevendo as influências de Minas. Foi o que lhe disse aos primeiros goles de café. Candidato, eu? Pois então quem? Camacho demonstrou que não podia haver melhor. Tinha serviços em Minas, não tinha? Alguns. Aqui os tem de grande relevância. Mantendo comigo o órgão dos princípios, tem recebido solidariamente os golpes que me dão, além dos sacrifícios que todos fazemos pelo lado pecuniário. Sobre isto não me diga nada. Digo-lhe que hei de fazer o que puder. Demais, o Senhor é a melhor solução da divergência. Divergência? Sim, o doutor Hermenegildo, de Catas Altas, e o coronel Romualdo. Dizem que ambos, em caso de vaga, querem apresentar-se. É dividir os votos. Seguramente. Mas teimam? Creio que não teimarão, quando eu lhes mandar daqui confirmação dos chefes, porque foi uma das coisas que me lançaram à cara, é que eu não tinha poderes. Confessei que, para aquele caso imprevisto, não, mas que possuía a confiança dos chefes, os quais me aprovariam. Creia que está feito. Então que pensa? Pensa que trabalho aqui sacrificando tempo e dinheiro e algum talento para não valer a um amigo que tantas provas tem dado de fidelidade aos princípios? Oh, isso não. Hão de ouvir-me e adotar o que lhes proponho. Rubião, comovido, fez ainda outras perguntas acerca da luta e da vitória. Se eram precisas despesas já, ou carta de recomendação e pedido, e como é que se havia de ter notícia frequente do enfermo, etc. Camacho respondia tudo, mas recomendava-lhe cautela. Em política, disse ele, uma coisa de nada desvia o curso da campanha e dá a vitória ao adversário. Contudo, ainda que não saísse vencedor, tinha Rubião a vantagem de ficar com seu nome sufragado, e o precedente contava-se por um serviço. Firmeza e paciência, concluiu, e logo em seguida: eu próprio que sou, se não um exemplo de paciência e firmeza? A minha província está entregue a um grupo de bandidos. Não há outro nome para a gente dos pinheiros. E, além disso, digo-lhe isto com dor e em particular. Tenho amigos que me intrigam, uns ganhadores que querem ver se o partido me repele e se me tomam um lugar, uns biltres. Ah, meu caro Rubião, isto de política pode ser comparado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não falta nada, nem o discípulo que nega, nem o discípulo que vende.
coroa de espinhos, bofetadas, madeiro, e afinal morre-se na cruz das ideias, pregado pelos cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão. Esta frase, caída no calor da conversa, pareceu-lhe digna de um artigo. Reteve-a de memória. Antes de dormir, escreveu-a em uma tira de papel, mas na ocasião da conversa, enquanto a repetia consigo, para fixá-la, Rubião dizia que se animasse, que ele era homem para grandes campanhas, e não fugisse de caretas. De caretas? Seguramente que não, nem de papões verdadeiros, se usar. Caos espero, que se acautelem no dia em que subirmos. Hão de pagar tudo. Ouça-me este conselho. Em política não se perdoa nem se esquece nada. Quem fez uma, paga. Creia que a vingança é um prazer contínuo sorrindo. Há muita delícia. Enfim, contados os males e os bens da política, os bens ainda são superiores. Há ingratos, mas os ingratos demitem-se, prendem-se, perseguem-se. Rubião ouvia subjugado. Camacho impunha. Faiscavam-lhe os olhos. Os anátemas brotavam-lhe como da boca de Isaías. As palmas do triunfo verdejavam-lhe nas mãos. Cada gesto parecia um princípio. Quando abria os braços, ferindo o ar, era como se desdobrasse um programa inteiro. Ia se embriagando de esperanças. E tinha o vinho alegre. De uma vez, parou diante de Rubião. Vamos lá, deputado. Ensaie um discurso, pedindo o encerramento da discussão. Senhor presidente... Vamos, diga comigo. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência... Rubião interrompeu-o, erguendo-se. Teve uma espécie de vertigem. Via-se na Câmara entrando para prestar juramento. Todos os deputados de pé. E teve um calafrio. O passo era difícil. Contudo, atravessou a sala, subiu à mesa da presidência, prestou o juramento de estilo. Talvez a voz lhe fraqueasse na ocasião. Foi nesse estado que o veio achar a notícia da morte do Freitas. Chorou uma lágrimas escondidas. Tomou a si custear as despesas do enterro e acompanhou o defunto, na tarde seguinte, ao cemitério. A velha mãe do finado, quando viu entrar na sala, quis ajoelhar-se aos pés dele. Rubião abraçou-a a tempo de impedir-lhe o gesto. Esse ato do nosso amigo fez grande impressão nos convidados. Um deles veio apertar-lhe a mão. Depois, a um canto, baixinho, contou-lhe a injustiça da demissão que recebera dias antes. Demissão assintosa, por causa de intrigas. Imagine, Vossa Excelência, que aquilo é, com perdão da palavra, um covil de patifes. Chegou a hora de sair o enterro. As despedidas da mãe foram dolorosas. Beijos, soluços, exclamações, tudo de mistura e lancinante. As mulheres não conseguiram arrancá-la dali. Foram precisos 2 homens e um emprego da força. Ela gritava e teimava por tornar ao cadáver. Meu filho, meu pobre filho. Um escândalo, insistia o demitido. O próprio ministro dizem que não gostou do ato, mas Vossa Excelência sabe, para não desmoralizar o diretor... Pam, 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 soavam os martelos surdamente pregando o caixão. Rubião acedeu ao pedido que lhe faziam de pegar em uma das argolas e deixou o demitido. Fora, alguma gente parada. Os vizinhos, às janelas, debruçavam-se uns sobre os outros, com os olhos cheios daquela curiosidade que a morte inspira aos vivos. Ao demais havia o colpé do Rubião que se destacava das caleças velhas. Já se falava muito daquele amigo do finado, e a presença confirmou a notícia. O defunto era agora apreciado com certa consideração. No cemitério, não se contentou Rubião com deitar a pá de terra, ato em que foi primeiro, por solicitação de todos. Esperou que os coveiros enchessem a cova com as suas grandes pás do ofício. Tinha os olhos úmidos.
Acabou. Saiu, ladeado pelos outros. E a porta, com uma só chapelada para a direita e para a esquerda, saudou a todos. As cabeças descobertas e curvas. Ao entrar no coupé, ainda ouviu estas palavras a meia voz. Parece que é senador ou desembargador, ou coisa assim. Capítulo 102. Era noite entrada. Rubião vinha por ali abaixo, recordando o pobre diabo que enterrara, quando na rua de São Cristóvão cruzou com outro coupé, que levava 2 ordenanças atrás. Era um ministro que ia para o despacho imperial. Rubião pôs a cabeça de fora, recolheu-a e ficou a ouvir os cavalos das ordenanças, tão igualzinhos, tão distintos, apesar do estrépito dos outros animais. Era tão a atenção do espírito do nosso amigo que ainda os ouvia, quando já a distância não permitia a audiência. Catrapus, catrapus, catrapus. Capítulo 103. Ao 7º dia da morte de Dona Maria Augusta, rezou-se a missa de uso em São Francisco de Paula. Rubião lá foi. Lá viu Carlos Maria. Tanto bastou para precipitar a devolução da carta. 3 dias depois meteu-a no bolso e correu ao Flamengo. Eram 2 horas da tarde. Maria Benedita fora visitar as amigas da vizinhança, que a tinham acompanhado nos primeiros dias de aflição. Sofia estava só, vestida para sair. Mas não importa, disse ela, convidando-o a sentar-se. Fico ou saio mais tarde. Rubião retorquiu que a demora era curta. Vinha dar-lhe um papel. Em todo caso, sente-se. Também se pode dar um papel sentado. Estava tão bonita que ele hesitou em dizer-lhe as palavras duras que trazia de cor. O luto ia-lhe muito bem, e o vestido parecia uma luva. Sentada, via-se-lhe metade do pé. Sapato raso, meia de seda, coisas todas que pediam misericórdia e perdão. Quanto à espada daquela bainha, assim chama a alma um velho autor, parecia não ter gume nem campanhas. Era uma ingênua faca de marfim. Rubião esteve a pique de fraquear. A primeira palavra arrastou as outras. — Que papel? Perguntou Sofia. — Um papel, que suponho grave, respondeu ele contendo-se. — Não se recorda ou não sabe que perdeu uma carta? — Não. — Costuma escrever cartas? — Tenho escrito algumas, mas não me lembra se grave. — Deixe ver. Rubião tinha os olhos desvairados. Não disse nem fez nada. Levantou-se para sair. Não saiu. Depois de alguns instantes de silêncio e inquietação, continuou sem raiva. — Não é segredo para a senhora que lhe quero bem. A senhora sabe disto e não me despede, nem me aceita. Anima-me com os seus bonitos modos. Não me esqueci ainda de Santa Teresa, nem da nossa viagem no trem de ferro, quando vínhamos os 2, com seu marido no meio. Lembra-se? Foi a minha desgraça aquela viagem. Desde aquele dia a senhora me prendeu. A senhora é má, tem gênio de cobra. Que mal lhe fiz eu? Vá que não goste de mim, mas podia desenganar-me logo. Cale-se, vem gente! Interrompeu Sofia, erguendo-se também e olhando para o lado da porta. Não vinha ninguém. Entretanto, podiam ouvi-lo, porque a voz do Rubião ia aquecendo e crescendo. Cresceu ainda mais. Já não pleiteava esperanças. Abria e despejava a alma. Não me importam o que ouçam, bradou ele. Podem ouvir-me. Agora digo tudo. A senhora bota-me para fora e tudo acaba. Não, não se pode fazer sofrer assim um homem. Cale-se, pelo amor de Deus! Qual Deus? Ouça-me o resto, porque eu estou disposto a não guardar nada. Desatinada, receando deveras que algum criado ouvisse, Sofia levantou a mão e tapou-lhe a boca. Ao contato daquela epiderme querida, Rubião perdeu a voz.
Sofia retirou a mão e dispôs-se a deixar a sala, mas chegando à porta, parou. Rubião caminhara até a janela para convalescer da explosão. Sofia, depois de estar alguns segundos à escuta, tornou à sala e foi sentar-se com grande rumor de saias na otomana de cetim azul, compra de poucos dias. Rubião voltou-se e deu com ela, abanando repreensivamente a cabeça. Antes que ele falasse, Sofia pôs o dedo na boca, pedindo-lhe silêncio. Depois chamou-o com a mão. Rubião obedeceu. Sente-se naquela cadeira, disse ela, e continuou, depois de o ver sentado. Tenho razão para zangar-me com o senhor. Não o faço porque sei que é bom, e estou que é sincero. Arrependa-se do que me disse, e tudo lhe será perdoado. Sofia bateu com o leque no lado direito do vestido para o abaixar e compor. Depois levantou os braços, sacudindo as pulseiras de vidro preto. Finalmente pousou-os sobre os joelhos e, abrindo e fechando as varetas do leque, aguardou a resposta. Ao contrário do que esperava, Rubião abanou a cabeça negativamente. Não tenho de que me arrepender, disse ele, e prefiro que me não perdoe. A senhora ficará cá dentro, quer queira, quer não. Podia mentir, mas que é que rende a mentira? A senhora é que não tem sido sincera comigo. Por que me tem enganado? Sofia retesou o busto. Não se zangue. Não desejo ofendê-la, mas deixe-me dizer que a senhora é que me tem enganado e muito, e sem compaixão. Que ame a seu marido, vá. Perdoava-lhe, mas que... Mas que? Repetiu ela espantada. Rubião meteu a mão no bolso, tirou a carta e entregou-lhe. Sofia, ao ler o nome de Carlos Maria, ficou sem pinga de sangue. Ele viu-lhe a palidez. Dominando-se logo, perguntou o que era. Que queria dizer essa carta? A letra é sua. É minha. Mas que diria eu aqui dentro? Continuou tranquila. Quem lhe deu isto? Rubião quis referir o achado, mas entendeu ter alcançado bastante. Cortejou-a para sair. Perdão, disse ela. Abra o senhor mesmo a carta. Não tenho mais nada que fazer aqui. Fique. Abra a carta. Aqui a tem. Leia tudo, dizia a moça pegando-lhe na manga, mas Rubião puxou violentamente o braço. Foi buscar o chapéu e saiu. Sofia, com medo dos criados, deixou-se ficar na sala.